Então, naquela época eu era coordenadora dos adolescentes, então no Clube de Desbravadores, e às vezes assim, quando minhas irmãs iam nos aventureiros, eu ia junto e ajudava elas, assim. No dia eu tinha marcado de sair com a minha melhor amiga, que no caso é a Loari, que foi atropelada junto comigo, e com meus amigos. E a gente tinha combinado, depois da escola a gente vai almoçar no shopping. No momento que a gente saiu para atravessar, eu já não me lembro muito, sabe? Foi já o acidente e aconteceu. E depois do acidente, eu lembro de acordar no chão e de estar muito desesperada. Eu lembro de ter sangue na minha mão e não saber o que fazer. Nós havíamos recém-almoçado, feito cultinho, que a gente faz cultinho com elas logo depois do almoço. E não muito depois disso, a minha esposa ligou. E não é muito normal ela ligar logo no início da tarde, né? Porque o trabalho dela é bastante corrido. E ela ligou já chorando. Então eu já imaginava que era alguma coisa muito séria. A única coisa que ela conseguiu me dizer foram duas palavras. As três palavras: a Jennifer foi atropelada. A gente prefere imaginar talvez uma bicicleta, talvez uma coisa mais assim, que ela chorou um pouquinho mais e ela completou a notícia que tinha sido atropelada por um biarticulado. No começo, eu acho que eu não tinha me tocado. E daí, quando eu comecei a me tocar, eu comecei a criar uma angústia no meu coração. De não poder mais andar, de não ter mais a perna. E eu tinha muito medo. Como ela teve o desluvamento do joelho até o calcanhar, ela perdeu muito sangue no local. Até as pessoas que estiveram, que viram, e muitas até filmaram lá a situação dela no local, imaginaram que ela tinha perdido a vida realmente pela grande quantidade de sangue que havia no local. Na primeira troca, né, do curativo, eles começaram a desembrulhar aquilo. E estava muito grande, estava maior do que, digamos, a perna normal, mas foram tirando e a perna dela foi sumindo, foi desaparecendo. E estava muito, sabe, estava muito menor do que porque aquilo tudo foi retirado, né? E eles foram recompondo, mas como foi retirada a gordura para recolocar os músculos, o tecido e mesmo a própria pele que foi recolocada, foi sem gordura, então aquilo ficou muito menor. E daí foi praticamente o clube inteiro me visitar naquele dia e conversar comigo e falar que estavam com saudades, assim. E depois que eu saí do hospital, continuou, sabe? E até hoje eles aparecem lá em casa, assim, falam 5 minutos antes, tô chegando aí, e vão lá e passam tarde comigo e é sempre dando risada, sabe? Então o apoio do clube, o apoio da minha família foi totalmente essencial. Mas ela, mesmo tendo sendo atropelada por um biarticulado, ela estava ali, viva. Então isso, a gente sabia que a gente estava sendo agraciado, a gente sabia que a gente estava sendo abençoado, a gente sabia que Deus tinha agido. A gente estava muito grato. Então Deus estava totalmente derramando seus milagres sobre a minha vida. E Deus, assim, rapidamente respondia com alguma coisa que os médicos falavam. Então, assim, eu estava pensando, mas ele já estava encaminhando antes. O colégio também, os funcionários, professores, pastores, todos se reuniram e fizeram um caixinho para nos oferecer como oferta para curativos para ela. E outras pessoas que iam lá pessoalmente e levavam oferta, irmãos da igreja. A fé é uma coisa assim que a gente teve um vislumbre de Deus que a gente não tinha. Deus tocou a gente, sabe? Deus tocou na nossa vida. Nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos mais santos do que ninguém, nós não somos mais dedicados do que ninguém, mas Deus olhou e disse: filho de vocês, eu vou poupar. Tenho um plano para essa menina. E o que eu vou dizer como pai? Obrigado.
difícil você agradecer por salvar sua vida, porque ele já morreu na cruz e ainda me salvou de um acidente que poderia ter ficado sem perna, poderia ter morrido, então é uma gratidão imensa. Sempre vai ter motivo para desanimar, sempre vai ter alguma coisa que vai acontecer, porque o inimigo sempre tenta tirar a gente do caminho. Mas a gente tem que ter força, porque no final sempre vai ter uma recompensa enorme.